Boa noite também quem está aí do outro lado da linha, aos meus irmãos que estão um pouco mais longe. Boa noite também àqueles que já estão fora do corpo físico, libertos do processo, que há pouco tempo usavam um corpo e agora já estão no lado espiritual. Gostaria de mandar um abraço para uma amiga que nos contribuiu com própolis, nossa querida e amiga Rosiane Vargas, Rosiane Campos, seu companheiro Marcos, sua filhinha, lá da cidade de Várzea Grande, no estado do Mato Grosso. Uma pessoa que, para nós, é trabalhadora do pronto-socorro de Jesus, apesar de morar um pouco mais longe. Pouco mais de 1.000 quilômetros nos separa, mas espiritualmente estamos conectados. Então vai para ela um grande abraço para os outros amigos aí por esse Brasil afora. Possamos elevar o pensamento em Deus, em Jesus. Sabemos que sem a permissão de nosso Mestre amado Jesus, nada disso aqui seria possível. Ou seria simplesmente uma aula qualquer, mas sem as bênçãos, sem um socorro espiritual, sem o bálsamo da amizade sincera desses mentores, espíritos guardiãos que já adquiriram o processo de evolução, caminharam mais na frente do que nós, mas que sentem imenso prazer em nos assistir e nos amparar. Hoje, mais do que nunca, eu agradeço o presente da gente poder voltar no livro Nosso Lar. Então, eu agradeço aqueles que participaram da votação. Do lado dos encarnados foram poucos, do lado dos desencarnados foram muitos. Então, sobre a jurisprudência de nosso querido e amado Caibar Souza Schutter, que a gente possa, falamos a fala de Emmanuel, entramos na fala do nosso amigo André Luiz. Ele se apresenta, não dando nome à sua antiga personalidade quando estava no corpo físico, porque o Chico já tinha passado por alguns problemas com a justiça humana, através do caso que todos conhecem, da família de Humberto de Campos. Então ele prefere o anonimato. Mas essa viagem aqui, que viagem maravilhosa, a gente poder conhecer o mundo espiritual, como é do lado de lá, suas zonas inferiores, suas zonas superiores, suas zonas que ainda não temos acesso. Vamos dizer, bem mais altas. Então, André, nós caminharemos junto, lado a lado, junto com ele, sentindo, procurando sentir e vivenciar o que ele viu, o que ele sentiu, suas amarguras, as suas dores, o seu choro, as alegrias do socorro benevolente dos espíritos superiores, que a gente tiremos a santidade dos espíritos superiores. É gente que quis avançar, que quis andar na frente. E esse andar na frente é uma oportunidade a todos nós. Deus nos oferece essa oportunidade. Então, quando a gente vem para a Terra, a gente tem oportunidade de dar saltos de evolução. Saltos, muitos, se a gente buscasse
mais o lado espiritual, sem abandonar o lado material. É preciso ter muito entendimento quanto a isso. E para nós fazer participar dessa viagem é motivo de misericórdia mesmo, porque jamais imaginávamos estar ao vivo. Não sabemos quantas pessoas que vai estar aí do outro lado da tela agora ou daqui a 10 anos. Isso aí vai ficar registrado. Não importa. Não importa que as pessoas que estão do outro lado também participem. Queiram parar um pouco. Porque eu sou imensamente curioso de onde eu vim. Eu não vim só da barriga da minha mãe, mas de jeito nenhum. Então eu vim de um mundo espiritual. Antes de minha mãe me aceitar no seu ventre, eu já existia há milênios. O meu espírito, agora, momentaneamente, como se diz, eu estou meio envasado, brincando um pouquinho dentro de um corpo físico, cheio de limitações, mas a minha mente, o meu eu espiritual, esse não tem como ter limites. O bem não tem limites, o mal não. O mal tem limites restritos. Fazer o mal é uma baixeza muito pequena. Então quem fica aí querendo o mal dos outros é muito pequeno, pequenininho. Prejudica a si próprio. Já o bem, não. O bem é maravilhoso. E a gente vai ver essas ações aqui e acolá, nesse roteiro tão sagrado e tão bendito. Capítulo 1. Já na entrecapa tem a foto do Chico. Imensamente gratidão a esse missionário de luz, pelo espírito André Luiz, mas o subtítulo, A Vida no Mundo Espiritual. Como é lá. E isso que é a viagem maravilhosa. Enquanto tem tanta gente preocupada em acumular, a minha intenção é enxergar um pouco mais além. E essa que é a beleza da vida. Nas zonas inferiores, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaiara-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. E à medida que a gente for estudando aqui, vocês vão fazer como eu, lá atrás. A gente vai entender que quando a gente desencarna, ainda tem corpo. E para aquele que não está aqui simplesmente para passar o tempo, vai ver coisas que você nem imaginava, porque a gente foi ensinado que morreu, acabou e todo mundo foi para o céu, ou foi descansar, ou foi para o inferno, ou está no purgatório, e não é bem diferente. Então aqui a gente já poderia grifar isso aqui. Desencarnado que tem pulmões, que respira a longos haustos. Lidamos com isso aqui todos os dias. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos. Medo terrível, senhorando-me, muitas vezes gritei como louco. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que subjugava o espírito. Coração aos saltos, a mente doente através do medo. Então, uma região dolorosa.
de pavor. Seria como se a gente tivesse encarnado e estivesse sendo perseguido num pesadelo. E essa história do pesadelo ela é fantástica porque qual de nós nunca teve um pesadelo na vida? Dormimos e quando é fé, alguém nos aperta, nos sufoca, nos prende. E para onde a gente corre? Qual o ímpeto para a nossa volta? Para o corpo físico. A gente tenta voltar para o corpo físico. Se a gente é casado, tem companheiro ou companheira, a gente ainda lembra da pessoa que está do nosso lado. Pelo menos para nos encostar, porque o encostar nos traz de volta. Mas a pessoa não está sabendo o que você está passando na intimidade. E nessas horas, a maioria de nós lembra de quem? De Deus. Pede a piedade do Pai Celestial. A gente implora a Jesus que nos tire daquele sufoco. E ele é imenso. Passei por isso muitas vezes antes de chegar na casa espírita, como doente. Só que aqui, o André já não tem mais corpo. E a gente deveria ficar atento com essa situação, porque enquanto você tem corpo, você tem para onde fugir, se socorrer. Então, quem maldiz o corpo físico não sabe a beleza do que é esse aparelho fisiológico tão maravilhoso que o Pai nos empresta por tempo determinado, tem prazo de validade, tá? É igual uma mercadoria que a gente vai no supermercado e lá está a data de fabricação, mas tem a data do consumo. O corpo físico também tem data de validade. Uma hora se esvai as suas energias vitais, os seus fluidos vitais vão embora. E muitas das vezes a gente precisa do socorro de outras pessoas. Quando a gente fica doente, enfermiço, de um passe, de uma oração, ou daquelas antigas benzedeiras. Nada mais era do que médios. Nada mais do que isso. E a gente precisava daquele socorro, porque o nosso fluido vital foi, como se diz, o estoque foi baixando e a gente começou a ficar doente. Então, o corpo físico, precisaríamos de um estudo mais aprofundado para a gente entender a grandeza quando a gente vem para a Terra. Ou para um planeta parecido com a Terra. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Se você é daquele que acha que tem vida só aqui, sua visão está um pouco míope. Está muito bem estreita. E talvez está com véu tampando toda a imensidade de conhecimento que o Senhor já nos enviou, mas a gente não tem tempo para buscar esse conhecimento tão bendito. Então ele está aqui, está com medo. Muito medo. Outra coisa muito importante. Os cabelos estão eriçados, sujos, grandes. O coração não para de pular. O corpo perispiritual tem todos os nossos outros órgãos, todos eles, todos. Nós moramos numa região planetária aonde o perispírito ainda é denso. Se porventura fizermos aula boa através do processo da encarnação, teremos com certeza merecimento de mudar de andar de acordo com o nosso processo de evolução. Mas muitos de nós preferem continuar por aqui, auxiliando, trabalhando, no caso, igual o Dr. Bezerra de Menezes. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror, amargurado. Se você desencarna com sofrimentos como tristeza, melancolia, depressão, isso vai mudar só porque você desencarnou? Mas de jeito nenhum. Não muda, gente. E nós não vamos correr com essa lição aqui maravilhosa. Não muda. É muito importante a gente entender que esse tipo de doença não está no corpo físico. O corpo vai ser enterrado.
ou cremado, mas a doença está no espírito. Esse tipo de doença está na alma. E nós viemos e temos oportunidade todo dia que o sol se levanta para a gente se levantar com o sol e viver a vida em plenitude com o Senhor. Mas a gente vive numa tristeza e numa amargura tão grande que a gente não enxerga as belezas que o Criador nos oferece todos os dias. Todos os dias. De leste a oeste, de norte a sul. Vamos dizer esse Brasil. Quase 8.000 quilômetros de costa. E se você sair do litoral e caminhar para o centro, ou subir para o norte, você vai ver belezas que nenhum outro país do mundo tem. E mesmo assim, cada dia a gente vê as pessoas chegando desse jeito, amargurados, com medo da vida, processos difíceis de serem vencidos. Por quê? O Cristo que a gente diz que ama, esquecemos de praticar o que ele nos ensina. Lembremos que Jesus é mestre, professor. E professor, a gente escuta o professor, ele dá aula e a gente aprende. E quem aprende não precisa voltar a repetir aulas. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível. Senhorando-me, muitas vezes gritei como louco. Implorei piedade. E clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estetórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam aos clamores, cada um segundo os seus semelhantes. Muitas pessoas vêm e perguntam assim: quando eu desencarnar, eu vou encontrar minha mãe? Se for a mesma faixa de vibração, sim. Se não for, não. A gente vai encontrar com os nossos afins. Por isso que muitas das vezes a gente tem um tesouro quando a gente está na Terra. Tem tudo. É um bálsamo na nossa vida. O lar que nos abrigou, a mãe que nos amamentou, o pai que se sacrificou, mas a gente, espírito rebelde e tolo, outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Você não precisa mais desencarnar para ficar louco. Basta você chegar nos hospitais ou no centro espírita. A maioria está chegando nesses processos. Fins de tempo? Não, mudança de tempo. Transição planetária, o planeta vai evoluir. E é bom que você ande junto com o planeta. Evolua junto com ele. Desapega. Aprende desapegando das coisas. Se apega no que você vai levar. Se apega nas riquezas que ninguém poderá te tomar. O conhecimento, as virtudes celestes do amor. Não guarde a mágoa de ninguém, não seja tolo. Só os espíritos de baixo galardão ainda guardam mágoa. Só os espíritos ainda semi-primitivos guardam ódio, desejo de vingança, reciprocidade. No que você me oferece, eu te dou de volta. Se me der espinhos, toma aí uma estaca. Nada disso, não é época mais disso. O Espiritismo vem nos convidar a sentir Jesus. Não Jesus que preso na cruz, tira ele de lá.
O Jesus que anda junto conosco, que convive conosco, que sente as nossas imensas dificuldades, as nossas lutas mais íntimas. Não foi ele que teve que, mesmo depois de ter desencarnado, que vir e alertar Pedro? Muitas vezes, seus apóstolos, Jesus não está num paraíso nos observando. E como a gente tivesse relegado as nossas próprias lutas, não. Aprende a subir de hierarquia através da conduta espiritual. Muda o jeito de pensar na vida, porque pensamento é vida. Por isso o título do livro. Muda, freia o animal que muitas das vezes está dentro de nós, querendo dar coice em tudo quanto é coisa. A gente precisa nos ajudar. Para quem gostaria de saber sobre loucura, basta você participar de uma reunião de desobsessão. Ou você vir aqui participar de uma reunião de fluidoterapia. As pessoas estão chegando fundo do poço. Muito doente. E de misericórdia. Posso te dar um abraço? Basta você participar de uma reunião mediúnica. Então, o médium, no atual momento que vivemos, a humanidade, a sociedade em si, precisa entender o seu papel. Se para o médico não tem hora para trabalhar, para o médium também não deveria. Esquece o relógio. Esquece. Se o médico humano cuida de tecidos que apodrecem, o médico cuida da mente humana, a mente espiritual, é o aconchego espiritual. Ele é o canal aonde os espíritos superiores descem e traz o lenitivo. Quem está me ouvindo aí que tem mediunidade, que já frequentou uma casa espírita, está usando o canal mediúnico, oferecendo oportunidade, como se diz, eu vou sair de cena e entra o amigo benfeitor. Nós não somos e nem precisamos ser mais doentes. Poderemos mudar o nosso roteiro daqui para frente. Ah, mas eu não tenho, eu me acho inapto. Você vai permitir que muitas pessoas batam a porta da casa, do seu coração, dentro de uma casa espírita, que é um hospital, e você achar que não tem nada para oferecer? Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, formas diabólicas. A gente perde o nosso conhecimento depois que desencarna? Nunca. O que você agarinhou de conhecimento e de virtude, isso você nunca perde. Mas a forma perispiritual pode se transformar através do pensamento. Aí você pode degradar o que deveria ser belo. Se nos mundos angelicais o perispírito se confunde com o espírito de luz puro, em planetas como o nosso, seres humanos podem criar formas diabólicas. Por isso que muitos espíritos passam medo em muitos medianeiros aparecendo com chifre, soltando fogo pela narina, pela boca, com o rabo. E a gente foi cristalizado em ter medo do diabo. Então eles usam todos os meios para nos amedrontar. Mas
Eu conheço outros tipos de diabo. Coitado do diabo. Foi posto no chinelo pelo ser humano. Bastaria a gente fazer uma pesquisa do que o ser humano é capaz. Poderíamos entrar num ato de alguém que pica uma pessoa e põe dentro de uma mala. Ou de uma pessoa que dá alguma coisa para uma pessoa beber, pessoa fica tonta, pessoa é morta, é levada para dentro de um quarto e é escarneado como se fosse um bovino. Agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos? Perdera toda a noção de rumo. O receio de ignoto e pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. A pergunta que se fará com todos nós é: o que trouxeste? E o que André trouxe foi, como se diz, escuridão, que ele viveu dentro dele o tempo inteiro. Então, se você está esperando ir para o céu, eu sempre falo aqui, o céu é aqui. O céu está nas nossas atitudes, está como a gente vive. Não espera morrer. Não espera perder o vaso físico para você ser feliz aqui na Terra. Por que aqui não poderia ser já um princípio de paraíso? Já foi numa roça banhada por girassóis? Desce no sul, naqueles campos, principalmente do Paraná, e vê os campos banhados de trigo, com seus cachos maduros. Desce mais um pouquinho no Rio Grande e vê aqueles banhados de água onde é plantado o nosso arroz, que nós degustamos com tanta doçura. É a vida do brasileiro. E vê o tamanho dos cachos de arroz. Sobe um pouquinho mais para cima, para o sudeste, e vê os laranjais. As regiões de Minas com os seus cafezais. A região do nosso Goiás, fantástico, com seu milharal quase que infinito. O céu está aqui, gente. O céu está no sorriso da minha neta. Quando chega perto de mim e fala, vovô, eu te amo. Sem nenhuma maldade. Faz por onde merecer coisas boas, porque o mundo vai dar voltas e vai te devolver o que é bom. Aprende isso. Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorvia-me
todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos, em pleno sepulcro, a cada um segundo as suas obras. E ali haverá prantos e ranger de dentes. Só louvar? Se meu pai trabalha todo dia, disse Jesus, e eu também. Se nós viemos na terra para o quê? A bênção do trabalho. Só para nós e nossa família? Não. Onde é a nossa família humana? Toda a sociedade. Principalmente os desencarnados, porque a maioria está do lado de lá. A maioria dos seres humanos não estão na Terra. E quando eu vejo um espírita dizer que tem medo de espírito, eu falo, meu Deus do céu. Vai demorar um tempo. Atormentava a minha consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. Foi Shakespeare que disse: ser ou não ser. E nós, somos de Deus ou não somos? Realmente, somos de Deus? Se nas últimas encarnações, se a gente está encarnado aqui, gente, é sinal que a gente não fez coisa muito boa. Só que agora não podemos cometer o mesmo desatino. Então, toda vez quando alguém te apertar, lembra, em vez de você reclamar, agradece a Deus. Paga o que tu me deves e serás livre. Paga. Indo. Obrigado. E faz o bem até os que vos perseguem, para que não caia em regiões onde há pranto e ranger de dentes. Enquanto André estava no mundo carnal e era médico e tinha tudo de bom em sua volta, ele bebia, comia, vestia-se bem, gozava da vida. Parece que a gente já ouviu essa história no Evangelho de Jesus. Dá o que é meu, Senhor. Dá o que é meu. Mas um dia ele pensa, até os empregados do meu pai têm o que precisa. E eu estou comendo ração de porcos. E muitas das vezes é isso que a gente pensa quando chega do lado de lá. Porque quando a gente está aqui iludido pelas coisas terrestres, a gente esquece que a gente veio cumprir uma missão aqui. Qual é a sua? Você tem que perguntar para Deus, porque Deus sempre vai te responder. Não tenha medo da sua missão. Nota. O moço da parábola talvez seja o André. Aonde a esposa, aonde os filhos, aonde o lar, como é que eu faço para voltar? Ué, já não estou mais no mundo carnal. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha. Poalha, poeira leve que se mantém suspensa no ar. Obrigado pelo rodapé. Poalha do mundo e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Médios afora desse Brasil afora aí, o que você veio fazer na Terra? Deixa de ilusão, refaz o seu caminho. Se errar, muita gente diz que é humano, não. Corrigir erros é humano. Então, refaz, volta.
Lembra, esse corpo que você veste é matéria provisória, tem prazo de validade. Se refaz de novo no caminho. Vê qual é a tua missão. E para todos nós, a lição de Jesus é uma só. Busca primeiro o reino de Deus e o resto vos será acrescentado. Mas a gente nunca está satisfeito só com um pouco que Deus dá. Deus nos deu já saúde e a gente quer mais. E a gente começa a ficar louco. Deus nos deu um corpo maravilhoso, mas tem gente que não está satisfeito, não. Quer mexer aqui, quer mexer acolá, quer mexer em tanta coisa, mas não mexe aqui dentro do coração. Mexe dentro do coração, eu te garanto que o que vai aparecer no espelho é a face mais linda do mundo. A face mais linda do mundo. Porque a beleza que tanto ansiamos não é a beleza exterior. Opa, vamos descuidar dela de jeito nenhum. Mas a beleza que tanto o nosso espírito anseia é a gente vestir uma túnica nupcial, cheia de luz, cheia de bondade, por onde a gente passar. O sorriso das pessoas fala assim, nossa, como é bom estar perto daquela pessoa. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Se alguém tiver alguma pergunta aí, passa para a nossa filha. E na semana que vem a gente vai tentar responder na medida do possível, de acordo com nossos parcos conhecimentos. E o que a gente não souber, a gente vai pesquisar. Juntos. Juntos fica mais fácil da gente aprender. Então, isso aqui serve para mim. Princípios puramente filosóficos, políticos. Esquece isso. Tem gente para cuidar disso. E científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significava, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé. Lição do Evangelho, capítulo 5, o mal e o remédio. Qual o remédio para qualquer doença? Lê lá esse título para você ver que o amigo bendito vai dizer a fé. Quem tem fé rompe montanhas. Manifestação divina ao homem, semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folhear o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Se você participar de uma reunião nesta casa aqui, 90% dos recados para os amigos encarnados é o quê? O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Então, o Evangelho nos acalma, nos serena, nos livra da loucura. Quem lê o Evangelho com sinceridade absorve, nunca pensa em tirar a sua própria vida. E muda o roteiro da sua existência. Então, onde está o roteiro nosso? No Evangelho. No Evangelho de Jesus. Porque lá a gente encontra o Cristo. E a gente vai aprendendo a domar o animal que está dentro da gente, o homem velho, vai arrancando aquelas roupas sujas. Mas se eu venho na igreja
qualquer que seja o credo, se eu venho no centro espírita e não absorvo os ensinos de Jesus e não coloco em prática, do que está me servindo eu vir? Se o evangelho foi nos dado para a gente vivenciar e estudá-lo, do que adianta, gente? Tem gente que passa na igreja muitos anos, nasce dentro, morre dentro e não mudou o tio. E o que dizer de muitos espíritas? Estão todos os dias dentro do centro, mas não muda nada. Por acaso, diz Kardec, a religião que não consegue transformar o ser humano não alcançou o seu objetivo. Nós, aqui dentro da seara espírita, o espiritismo está nos transformando? E se você falar assim, não, ainda estou velho, então é porque você ainda não sentiu, não viveu os ensinos da doutrina espírita, porque ela é clara. Ela não tem meios subterfúgios, é muito clara. Talvez a gente esteja daquele jeito. Colocar peso nas costas dos outros e não carregar 1 milímetro de peso, assim faziam os fariseus. Precisamos vivenciar o evangelho conosco, dentro da gente. Era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com um sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filhos de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo. Organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. Um dia eu chego numa reunião de sábado e esse moço que está atrás de mim aqui, esse verdadeiro anjo guardião, vem me dar uma pergunta. Eu nunca mais esqueci dela. Ele pergunta assim, meu filho, que dia que você vai começar? E por que eu falo que corpo tem prazo de validade? Porque foi ele que me disse. Não atentas que o corpo tem prazo de validades e para mim eu já estava dentro. O que estamos fazendo com o tempo que o Pai está te doando? Para inventar desculpas? E as nossas lições aqui geralmente serão mais dirigidas aos espíritas. 90%. Paulo não inventou desculpas. Ele era o que era até o dia de encontrar o sol chamado Jesus à porta de Damasco. Quando vê aquela luz, só pergunta: o que queres que eu faça? Cego. E quantos de nós que vimos Jesus, quando encontramos ele, os feitos que ele fez conosco, mas com o tempo a nossa fibra moral foi amolecendo. E a gente começou a inventar desculpas aqui e acolá. É por isso, é por aquilo outro.
E o tempo está passando. E o corpo vai perdendo as suas ligas de juventude. Talvez o amanhã não tenha. Então, busquemos cumprir com a nossa missão. Qual é a sua missão aqui na Terra? Será que nós vamos fazer parte daqueles que Tobias disse para André Luiz, no livro Mensageiros, que é o próximo, que muitos saem de lá com missões definidas, mas chegando aqui, a vaidade e tantas outras coisas mais desviam. Será que a gente não vê o tanto de angústia que tem no mundo? Será que não entra no seu coração que as lágrimas estão te agoniando o tempo inteiro em todos os cantos? Você não observa que o mundo está precisando de tarefeiros sinceros? Esqueça um pouco o mundo da matéria e permita que o Senhor te inspire para ser um canal de luz aqui na Terra. Que dia que você vai acordar? Que dia que nós vamos despertar esse morto que está dentro de nós? É isso que André Luiz está dizendo aqui. Enquanto ele estava na Terra, ele estava morto. Precisou passar por imensas agonias para voltar o seu pensamento para o dever que ele deveria cumprir. O Evangelho, gente, nós sabemos, é letra viva, não é letra morta. Então, seja lá o que você tem que passar, passa. Mas ajuda. Ajuda. Ou será que nós estamos já catalogados entre os mortos, que mesmo usando corpos, estão mortos? Estão mortos em vida? Pensemos. Algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme que estamos dando de volta. Qual é o teu sacrifício? Vejo isso dentro da casa espírita quase todo dia. A pessoa chega, está arrastada. Chegou arrastada. Nossa, quando recebe o socorro, se levanta. Nossa, eu vou participar. Posso? Pode. E começa naquela vibração tão maravilhosa. E a primeira coisa que eu penso é que Deus nos ilumine para que ela vá e eu também. Mas o tempo fria de novo. O tempo vai amolecendo. Parece que a pessoa esqueceu que chegou no fundo do poço, cheia de feridas espirituais. Cadê a gratidão ao Pai? Aí já não vê mais beleza. Aí já vê no centro espírita como algo que entedia o seu espírito. Não tem prazer de ficar na reunião. Tem horário marcado, o relógio, o tic-tac não lhe dá. Doou aquilo lá, vai embora. Não sentiu, deixou de sentir a beleza da doutrina, o prazer de você falar dela, de senti-la, de absorvê-la, de amá-la e repassar isso para o teu próximo. E nos foi dado muito. Me lembro que há poucos dias atrás, Caibar falando para uma trabalhadora desta casa. Talvez ela esteja aí ao vivo, aí no canal também, vendo? Caibar fala assim para ela: o que vocês médios mais desejais tão ardentemente aí na Terra, para nós aqui é lixo.
Pensa nisso. Outra mensagem de nosso amigo, quando diz que muitas das vezes a gente prefere a lama do que estar resplandecendo de luz junto com o mundo espiritual. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciar-me com os júbilos da família, esquecido de estender essas bênçãos divinas à imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres da fraternidade. André viveu só para ele, como egoísta. Só pensara nele e na sua família. E será que não estamos fazendo o mesmo? Enfim, como a flor de estufa, não suportar agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocar em minha mão, em minha alma, me perdoe. Sufocar-os criminosamente, no desejo incontido de bem-estar. Não adestrar a órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões, vindo na terra para dar um passe, para permitir que um amigo passe por nós e fale numa desobsessão. Só isso. Essa é a nossa missão. Você tá. É para isso que você veio na Terra? Ó oh, amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar o grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Desde a primeira vez que eu li esse livro, eu nunca esqueci essa última frase do primeiro capítulo. Suai agora, para não chorardes depois. Então a gente veio aqui matar o homem velho, encher o nosso vaso íntimo de coisas boas, aqui e acolá. A quem muito foi dado, muito será pedido. André tinha a riqueza material em suas mãos. Os médios têm a riqueza do próprio Cristo, porque eles são os intérpretes de Deus na Terra. É bem diferente. Enquanto na política e no comércio das coisas humanas se comercializa tudo, nós estamos lidando com coisas santas. Que Deus nos ajude. Porque se estamos ainda em vida no corpo, é sinal que o Senhor confia em nós alguma coisa. Então você que seja espírito ou não, pensa, o que você veio fazer na Terra? Está matando o tempo? Sacode o pó. Sacode o pó. E a partir da manhã, recomeça um dia diferente. Sendo luz na vida dos outros. A princípio não é fácil, porque nós estamos acostumados e viciados a fazer o que é errado.
Mas só na persistência e na luta do trabalho diário que a gente consegue mudar o que não presta. Reforma íntima é todo dia. Todo dia a gente tem alguma coisa para mudar. E a lição do homem de bem é o seguinte: que o hoje, na minha vida de hoje, eu possa ter sido melhor que o ontem. E que amanhã eu seja melhor do que hoje. Só estamos de passagem. Nesse trem chamado vida, o nosso bilhete está na mão dos espíritos de luz que são encarregados de coordenar a Terra, sob os olhos de Jesus. Quando será na nossa vez a nossa chamada? Ô fulano, vem para cá. Lembro do seu Antônio. Peço a Deus pelo seu Antônio. Pelo jeito que foi, ele saiu de uma festa, desceu uma descida, só que no princípio da descida tinha umas vacas de moto. Ele bate nas vacas. O bilhete dele estava ali. Quais são as obras do Antônio? E diz Jesus para a gente orar uns pelos outros. Então, esse final de live hoje é dedicado a São Antônio e tantos outros Antônios que voltou para a pátria espiritual. Como? Com que jeito? Então a gente só pode pedir uma coisa a Deus: piedade, Senhor. Piedade de todos nós que estamos aqui, dos Antônios e das Marias que estão voltando hoje para a pátria espiritual. Você que está passando por dores aí do outro lado da linha, não reclama. Você só buscou Deus porque a dor está te apertando. Porque quando você estava bom, você não buscava Deus. Não vou generalizar, mas a maioria é assim, igual eu. Eu só busquei o centro espírita porque eu não dormi. Eu sou o caso vivo disso. Mas graças a Deus estamos aqui. E a paz e a luz de Jesus ser com todos. Seu Osmar, tem uma tarefa aqui para o senhor ler o Evangelho. Se o senhor vai me dar licença, vou colocar aqui. Se o senhor já está bonitão demais mesmo, fica mais um pouco. Obrigado. Boa noite a todos. A nossa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Laços de família, fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. É a mensagem de hoje. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou família unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornar à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados.
Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua feição é mais viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo, nem pelas paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum dano atinja a sua mútua afeição. Está bem claro que aqui se trata da afeição verdadeira da alma para a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que, na Terra, se unem apenas pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se acabam com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quantas pessoas que se uniram apenas por interesse, essas realmente nada são para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existe entre os parentes são o indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim, costuma-se dizer que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os seus parentes. Ao se dizer essas palavras, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos e estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco em contato com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus hábitos se depuram, as antipatias se desfazem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece sobre a Terra a fusão entre as raças e os povos. O receio do aumento indefinido dos parentes, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem. Este temor é infundado. O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará sempre aqueles mesmos que foram motivo de sua afeição, que na Terra estiveram ligados a ele, com designações diferentes ou de igual maneira. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. E as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho e a filiação das famílias acha-se assim reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de haver tido por antepassado esses ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes
podem ter se conhecido, vivido juntos, terem se amado e se reunirem mais tarde a fim de estreitarem seus laços de simpatia. Isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorre da não reencarnação, o destino das almas está irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino traz, como consequência, a interrupção de todo o progresso, visto que, se há qualquer progresso, não há mais destino definitivo fixado. Conforme tenham vivido bem ou mal, as almas vão de imediato para as moradas dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre, sem esperança de algum dia se reencontrarem. De tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos, irmãs, amigos, jamais estão certos de voltar a se rever. É o rompimento absoluto dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência dela, todos aqueles que se amaram se reencontrarão sobre a Terra e no espaço, caminham juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade. Mas suas esperanças não estão totalmente perdidas. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se atolaram. Enfim, com a reencarnação, existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. Daí, o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Primeiro, o nada segundo a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, conforme a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade da alma com fixação definitiva do destino, em conformidade com a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade da alma com progressão infinita segundo a doutrina espírita. De acordo com as 2 primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de um reencontro entre os seus membros. Com a terceira, há a possibilidade de se reencontrarem, desde que estejam no mesmo meio, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso contínuo, existe a certeza de que continuam as relações entre aqueles que se amaram e é isso que constitui a verdadeira família. Então está aí a nossa lição de hoje, né? É sobre a reencarnação. A importância dessa reencarnação. Tem como evoluir sem reencarnar? Quantas vezes teremos que nascer de novo? Voltar a ser criança? Eu tenho observado aqui muito que eu fico mais ali em contato com a turma, né? Os dias de terça e sábado tem mais crianças. Elas se apresentam de um formato, às vezes eu fico assim, analisando, né? A importância da reencarnação. Umas com a inteligência super aguçada, com a energia a todo vapor, né? As mães correndo atrás para poder ver se consegue dotá-las, né? Evangelizá-las, espiritualizá-las, colaborando. Então a gente fica pensando, né? Como você desperdiçar uma reencarnação? Como você colocar por o ralo uma reencarnação?
o tanto que ela é importante, o tanto que dá trabalho ser criança, gente, sem noção, dificuldades, pelo caminho afora, vulneráveis, como se diz, está para onde o vento levar. Uma faz, as outras correm toda atrás, fazendo o mesmo. Às vezes nem estava intencionada, né? E precisa que alguém esteja mediando, né? Para que não haja conflitos, para que não haja machucaduras, né? Acidentes, e por aí vai. E como será a nossa próxima? Dá o que pensar, né? Por que não valorizar? Por que não tirar dela aquilo que nós necessitamos e precisamos, né? Às vezes a gente perde muito tempo com coisas banais, inúteis, igual nosso irmão falou, né? A gente viciado no caminho incorreto da vida, né? Difícil de reconduzir para o caminho certo, mas que a gente não desanime. Estamos no meio de uma família, de amigos, da espiritualidade que nos acolhe, dessa casa que nos dá oportunidade. Então a gente precisa estar atento e não somos máquina, mas a gente absorver aquilo que a gente é contra. Estudar, pôr em prática, para que a gente consiga arredar um pouquinho o pé do lugar, né? Não perder a esperança de dias melhor, porque tem muitos que se encontram em dificuldades momentâneas que acham que é o fim, né? Sofrendo com isso, com aquilo. E o que dizer para essas pessoas? Eu sempre digo, falo, olha, tudo passa, né? Para quem está passando o problema mais sério, parece que nunca vai passar, mas passa. São experiências fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa resistência, para a gente aumentar a nossa fé, que às vezes até nos faz chorar, né? Mas é bom porque a gente dá uma purificada, né? Não sou muito de chorar porque não se resolve, mas às vezes o coração precisa ser aliviado com um pouquinho de lágrimas, né? A gente respeita, que cada um faça da melhor forma que puder e sentir, né? Mente, coração, é tudo para nós. A gente não perde para poder melhorar a cada dia, a cada instante, a estudar e pôr em prática cada capítulo desse evangelho. A cada dia que eu leio ele, eu sei que eu entendo muito pouco dele, né? Que preciso entender mais e mais, porque ele vai lá no fundo da nossa alma. Aquilo que a gente precisa ser, aquilo que a gente precisa se transformar, um cidadão de bem, né? E esses conflitos que existem no mundo material, que eles não sejam o obstáculo, que ele nem nos possa desviar, que a gente tenha sempre um firme propósito de servir, de ser útil, não importa o tamanho da tarefa, não importa o tamanho da ajuda. Alivia quem necessita e engrandece quem pratica. A gente se sente melhor com a gente mesmo. Eu acho que a gente sendo feliz já é a gente se sentir bem com a gente mesmo. Dever cumprido, paz reencontrada, saúde conservada e a luta continua, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Pai, nosso Mestre, por essas lições tão preciosas que abrem a nossa mente para a gente entender a realidade da coisa e colocar em prática na vida real. A todos esses irmãos encarnados que comparecem aqui e desencarnados diariamente, o nosso carinho, o nosso respeito, a toda a espiritualidade que nos auxilia, nos perdoe pelas falhas, né, que a gente comete nas reuniões, mas que não desanime de nós, que nós já descobrimos que a caminhada não é fácil, mas que a gente está disposto a enfrentar essas dificuldades e que ajudar, fazer a caridade, ensaiar a prática do amor, do bem viver, é o nosso passaporte. Senhor Jesus, Mestre, abençoa esses irmãos já desesperançados pela vida. Uns suicidam,
outros desanimam pela a quantidade de enfermidades que eles vão absorvendo no corpo físico, no espírito. Abençoa com a sua medicina para que eles possam, de fato, curarem e buscar as lições do Evangelho como a caminhada principal da vida de todos nós. Que essa reunião de hoje possa abraçar todos esses irmãos encarnados e desencarnados que aqui compareceram, para que todos possam voltar para suas casas melhores que quando que chegaram. Senhor Jesus, Mestre amado, a Ti entregamos a nossa reunião de hoje. Bendito seja, viva Jesus, que assim seja. Damos início à nossa sessão de hoje.